Pai do Senhor, tudo bem, pessoal? Abra a sua Bíblia aí em Marcos capítulo 5. A gente vai fazer a leitura do nosso TQD. Eu não vou repetir a leitura que Jonathan já fez muito bem, mas eu quero destacar alguns pontos aqui. Glória a Deus. Quantos acharam? E assim, versículo 1: atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Você também pode ver aí Gadarenos, né? Depende da sua versão. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. Por enquanto, só até aí. É um pouco difícil a gente pregar quando já foi ministrado alguma palavra a respeito do texto e de forma tão boa, de forma tão fiel à Escritura. Mas eu creio que essa palavra ela se renova e ela cumpre o propósito para o qual ela é enviada. Então eu peço que você deixe seu coração aberto. Eu creio que essa palavra vai encontrar o endereço certo hoje. Amém? Eu não sei se vocês lembram, mas poucos momentos atrás, daqui, Jesus havia feito um chamado para os discípulos. Ele tinha dito assim, Ulisses: vamos passar para o outro lado. Que convite maravilhoso, logo no plural. Passemos. Aspas, parênteses, eu vou com vocês. Vocês não vão sozinhos. Passemos para o outro lado. E aí eu imagino que por mais que o temor estivesse tomando conta do coração daqueles homens, porque alguns deles já eram pescadores, já sabiam do contexto do mar. Pescador conhece de mar, né, gente? Ele sabe quando a maré está boa, quando ela não está para peixe. Então eu imagino que bateu o temor em alguns deles. Mas a palavra que Jesus dava era um convite à confiança. Passemos para outra margem, passemos para o outro lado. E aí vocês conhecem a história. Se levanta uma tempestade, se levanta uma tormenta, e Jesus está tirando aquele velho cochilo. Só quem tem paz pode dormir em meio à tribulação. Só quem tem o Espírito Santo consegue repousar, consegue colocar a cabeça no travesseiro quando a situação não está fácil. E aí Jesus está dormindo. Nesse caso não era nem no travesseiro, era na popa, que não era de suco, era na popa do barco. Jesus estava dormindo. E o texto diz que se levanta uma grande tempestade, se levanta uma grande tormenta. E gente, uma vez eu tive a oportunidade de fazer um passeiozinho de barco, uma coisa bem simples, nada muito revolucionário. Mas eu fiquei meio assim, opa, esse colete aqui, será que ele me segura se acontecer alguma coisa aqui? E era só uma marolinha. E aí Jesus dormindo, se levanta a tempestade, a tormenta vem, os ventos fortes agitam a água, e ocorre aquele rebuliço, aquele medo. E Jesus diz assim: a fé de vocês é muito pequena. Ele estava lá o tempo todo. Mas ele diz assim: porventura vocês ainda não têm fé? Porque a presença dele no barco era suficiente para que aqueles homens não temessem. Ei, vamos puxar aqui para a nossa vida. Quantas vezes a gente tem Jesus, certo? A gente já entregou a nossa vida a Jesus. Se você ainda não entregou, hoje é uma oportunidade maravilhosa para você fazer isso.
Mas a gente já entregou a nossa vida a Jesus, Jesus está no nosso barco, Jesus está no comando da nossa vida. Mas muitas vezes a gente acaba esquecendo disso. E é como se Jesus nem estivesse dormindo, é como se ele nem estivesse no barco. Se em algum momento da sua vida, e eu estou me dirigindo a vocês, mas essa palavra corta primeiro aqui. Se em algum momento da sua vida você se esquecer que Jesus está no seu barco, ainda que ele esteja dormindo, é hora de parar. Porque se você já entregou a sua vida a Jesus, ele não vai se ausentar de você. Ainda que o medo sufoque, até dar aquele nó na garganta, ainda que o temor das ondas possam te atrapalhar, possam balançar você e a tua casa, mas se você se esquecer que Jesus está no barco, é hora de parar. Ainda que Jesus esteja dormindo, o barco com ele não vira. Mas se Jesus não estiver no barco, meu irmão, você não vai aguentar a tempestade. É melhor o Filho de Deus dormir no seu barco do que você navegar o oceano inteiro sem ele. E aí Jesus está atravessando esse mar, esse rio, esse mar, melhor dizendo, com os discípulos, e vem a tormenta, vem a tempestade, e logo que eles chegam, Rodolfo, na terra, na outra margem, que Jesus havia feito o convite, passemos para a outra margem, logo que ele chega na outra margem, de repente um endemoniado, nossa, que surpresa maravilhosa, um endemoniado. Eu imagino que a cabeça de alguns deles deu um nó. Tipo assim, cara, a noite já foi tão difícil. Já foi um sufoco grande. Quem aqui já viajou de avião? Quem aqui já teve a sorte de passar por uma turbulência que o avião faz só uma dancinha assim no ar? É terrível, não é não, Ulisses? E a sua fé é provada, viu? Ninguém veja isso aí que o Ulisses fez, viu? Gente, deu um nó na cabeça desse povo, porque Jesus havia feito um convite, e era um convite à fé, era um convite à confiança, mas quando eles atracam na outra terra, na outra margem, eles dão de cara com um homem endemoniado. Vamos trazer isso para a nossa vida? A sua vida e a minha vida vai ter momentos que a gente não vai nem entender nada. Mas a Bíblia diz que Jesus se apartou deles? Não. Jesus estava com eles. Em todo tempo, Jesus com eles. Jesus dormindo, mas com eles. Chegou na outra margem, Jesus com eles. Veio um endemoniado, Jesus com eles. Vocês percebem que em nenhum momento Jesus abre mão de estar na presença deles? É porque por maiores que sejam os desafios, na minha, na sua vida, Jesus faz questão de mostrar: a minha presença está aqui. Eu estou aqui. Você nem está entendendo nada, você esqueceu que eu estou aqui, mas o fato de você ter esquecido não me tira daqui, eu permaneço aqui. Vocês estão entendendo? Esse homem, o que veio ao encontro de Jesus, vivia em meio aos sepulcros, e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Eu imagino que as pessoas amarravam esse cara para que ele não pudesse ferir ninguém. E tem muita gente, antes de viver uma experiência com Deus, que vive assim, aprisionada, acorrentada.
Mas se essa é a realidade de alguém que entrou aqui hoje, Ulisses, eu quero dizer para você que nesse lugar o Espírito Santo tem liberdade. O Espírito Santo despedaça correntes aqui. Ele implanta o reino dele na vida de quem entrega a vida a Jesus aqui. E é isso que nós estamos pregando aqui, é isso que nós estamos louvando aqui. Eu quero profetizar, só se você crer, você levanta a sua mão assim, ó. Eu profetizo que quem entrou aqui acorrentado, aprisionado, essas correntes serão despedaçadas, porque a unção despedaça o jugo, despedaça as correntes, ela cai por terra toda maldição. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava algemas e correntes. O cara era preso, mas ele ficava livre. Livre entre aspas, né, gente? Mas essa realidade que está sendo mostrada para nós aqui é para que eu e você entendamos que tem gente que até está livre, mas é presa. Estão entendendo? Melhor do que a liberdade física que me faz andar daqui para lá, para outro canto, para outro país, é a liberdade espiritual. Essa liberdade espiritual só é possível se você passar pela cruz. Essa liberdade espiritual, ela só vem a partir de uma decisão. Você precisa crer com o seu coração e confessar com a sua boca. A partir daí, você goza de liberdade verdadeira. Então o cara se aprisionava, ele era amarrado em correntes, mas essas correntes não o detinham, não o seguravam, porque ele estava livre, mas ele era preso. E o contrário também é válido, irmãos. Tem gente que está preso, mas é livre. Vocês lembram de Paulo em Filipos? Vocês lembram do TQD? Há pouco tempo atrás, Paulo sentado numa cela de uma prisão, dizendo assim: alegrem-se, alegrem-se. Ah, meu Deus, que coisa linda. Preso, liberdade restrita, mas Paulo sabia a quem pertencia a sua vida. Vocês lembram de João na ilha de Patmos? Lembram, Ulisses? Lá no Apocalipse, João é levado para uma ilha de prisioneiros, uma ilha que está lá na Grécia. E você pode até pensar assim: meu Deus, o cara está isolado, não tem ninguém. E agora? Vai morrer de morte natural, já é velhinho, deve sentir dor nos ossos, deve sentir isso, deve sentir aquilo. Exilado, mas livre. E é num contexto de prisão que Deus rasga os céus e diz assim: João, escreve as palavras desta profecia. A nossa condição física não impede o agir de Deus nas nossas vidas, mas a nossa condição espiritual sim. Porque é só quando eu me reconcilio com Deus, como o apóstolo diz: agora reconciliados, pois temos paz com Deus. Se um dia você precisar escolher, se um dia você precisar optar pela liberdade física e a liberdade espiritual, meu irmão, morra preso, mas vai encontrar Jesus no céu. Amém? Vocês estão entendendo? Eu sei que essa não é uma palavra tão palatável, mas nós estamos fiéis aqui à visão que Deus nos entregou. E nós não queremos formar pessoas, discípulos, que vão embora quando o caldo fica fino. Eles têm que ficar quando o negócio aperta mesmo. Certa vez o discurso foi ficando duro, Jesus pregando à multidão,
E a galera foi saindo. Opa, eu acho que não é isso que eu quero para a minha vida não. Eu vou sair um pouquinho aqui. Aí Jesus, indignado em seu espírito, olha para aqueles discípulos e diz assim: e vocês? Vocês vão também? Aí alguém com muita sabedoria diz assim: Senhor, para quem nós iremos? Senhor, não é uma questão de caminho, é porque nós não temos outro. Só Tu tens a palavra de vida eterna. É isso que estamos pregando aqui. É isso que estamos ensinando aqui. A vida cristã não é um mar de rosas. A vida cristã passa pela cruz, passa pela dor. Mas aquele que abre a ferida é o mesmo que cura. A Bíblia diz, o profeta Isaías diz assim: Ele não apaga o pavio que fumega. Se ainda restar uma pontinha aí, se ainda restar uma chamazinha aí, eu quero profetizar que essa chama vai aumentar hoje, que o Espírito Santo vai descer na sua vida hoje, que você vai ser cheio hoje, e você vai começar uma nova história, uma nova caminhada para a glória de Deus. Oh, aleluia. O texto continua e diz assim: e noite e dia, sem repouso, o homem perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e se cortando com lascas de rochas. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés e clamou aos berros: que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? É porque até eles reconhecem que Jesus é Deus. E ainda tem gente que briga: Jesus não é Deus, Jesus é isso, Jesus é Deus. Até o inferno todinho reconhece que Jesus é Deus. Jesus tem poder para salvar, tem poder para condenar, tem poder para mandar para o inferno, tem poder para transformar. Jesus é Deus. É o Verbo que se fez carne, é o Deus entre nós. Quando Jesus chamou aqueles discípulos para irem para o outro lado, certamente eles não imaginariam que iriam encontrar um desafio tão grande lá do outro lado. Mas logo na chegada, logo no desembarque, o endemoniado vem, exige uma porção de fé maior para aqueles discípulos, e a primeira prova de fogo, Ulisses, na outra margem, acontece. Se você trouxer isso para a sua vida, você vai se identificar. Você vai lembrar de situações que Deus te disse: vai para cá. E quando você foi, você disse: meu Deus, eu estou desesperado, eu não sei o que fazer. Deixa eu dizer algo de Deus para a sua vida. Deus não nos dá somente o chamado, Ele nos dá também a unção para cumprir o chamado. Ele continuaria sendo fiel se Ele nos desse só o chamado. Mas junto com o chamado vem uma carga de capacitação, vem uma unção, vem uma graça de Deus dizendo assim: agora cumpre. Esse é o seu chamado. Deus não nos deixa sozinhos, abandonados com o nosso chamado. Antes nós somos revestidos de um poder do alto. Nós recebemos uma carga de unção que vai nos capacitar para enfrentar as margens que a gente vai encontrar os piores desafios ou os maiores desafios. Vocês estão entendendo? Amém. A Bíblia diz, o texto diz que o homem era impelido a viver nos sepulcros. O espírito imundo, o espírito maligno, o impelia para que ele vivesse naquela condição. Porque no fundo, gente, vamos trazer isso para a nossa realidade. É isso que o nosso adversário faz. Ele nos tira da casa de Deus, ele nos tira do convívio dos crentes, ele nos tira das cadeiras onde a gente ouve o evangelho puro, ele nos afasta do lugar onde o Espírito Santo vem nos encontrar,
E aí a gente passa a relativizar tudo, a gente passa a achar que não tem nada a ver, e de repente você está vivendo num sepulcro. Você não nasceu para viver num sepulcro. Você nasceu, Deus te formou para você viver numa casa, a casa de Deus. A Bíblia diz que plantado nos átrios do Senhor, o justo florescerá. Plantado na casa de Deus. O salmista diz assim: aquele que se abriga no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sepulcro é lugar de morte, casa é lugar de vida, é lugar de bênção, é onde Deus ordena a bênção, é o lugar onde Deus construiu para você viver. Não é para você passar uma temporada, é para você criar raízes, para que você dê frutos e floresça, floresça, floresça. Essa é a vontade de Deus para todo que é nascido de novo. Essa é a vontade de Deus. Não que você viva uma vida líquida, que vai para cá, vai para lá. Ah, mas eu tenho um chamado, um dia vai acontecer. Não vai assim. Você precisa se enraizar. Você precisa entender o alimento que você quer comer. Desse jeito não vai. Tem que passar pela prova do tempo. Tem que criar raízes para viver o chamado. Ei, que onarabaxadarabacai. Não é fácil assim, irmãos. Mas tem gente que acha que é, aí o sepulcro vai e mata. Plantado na casa de Deus. Rodolfo, me ajuda com o tempo, eu até esqueci. O justo floresce. O justo dá frutos. Eu até falei numa oração aqui que nós fizemos ontem, que vai chegar o tempo da colheita aqui, principalmente na nossa juventude. Vai chegar o tempo da colheita, mas o tempo agora, meu líder, é tempo de lançar. É tempo de lançar sementes. A semente que cair na terra boa, não se preocupe não. Ela vai germinar, ela vai frutificar. Essas árvores darão flores. Mas tem uma coisa: elas serão também podadas. Quem não é podado, seca e morre. Quem é podado, cresce melhor ainda, dá mais frutos. Você e eu, precisamos criar raízes na casa de Deus. Você e eu não podemos viver de modinha. O evangelho não é tão fácil assim. Às vezes é duro o negócio, mas não é só o chamado, é também a unção para cumprir o chamado. É também a graça necessária para passar pelos obstáculos. Vocês estão entendendo? Amém. Deixa eu tomar uma aguinha, gente. Vocês já conhecem o fim dessa história. A legião que estava nesse homem entra em uma manada de porcos. Esses porcos caem num penhasco e morrem. E as pessoas nem acreditam que aquele homem foi liberto. Vamos trazer isso para a nossa realidade? É assim mesmo. Não tem problema se alguém não acreditar. Alguém também um dia não acreditou em mim. Só para dizer para você que eu estou falando de algo que eu vivi.
Aí o apóstolo diz assim: a gente segue firme, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Se você olhar muito para o lado, você vai se distrair. Se você se distrair, você pode cair. E você pode até se levantar, mas vai doer mais. Deixa quem quiser falar. Se você entregou a sua vida a Jesus, agora você é uma nova criatura. Você nasceu de novo espiritualmente. Uma coisa que Nabucodonosor não entendia. Ele dizia assim: mas peraí, como é que pode? Eu já velho vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus disse: não, peraí, não é isso não. Tem que nascer da água e do Espírito. Tem que passar por uma metanoia. Aí depois da metanoia, você vai ser discipulado. Depois do discipulado, você vai aprendendo a tomar as decisões certas. Depois, Deus revela o teu chamado. Aí Ele te dá também a unção para cumprir o teu chamado. E aí você vai caminhando, caminhando, caminhando. O que ficou para trás, você nem lembra mais. Porque agora a sua vida tem um propósito maior. Se você antes fazia uma coisa, agora você não faz mais. Agora a sua rota mudou. E parece que eu estou pregando para pessoas que não são crentes, mas é também para pessoas crentes. Essa palavra também é para mim, irmãos. Pode até parecer que essa é uma mensagem evangelística, mas ela tem um peso para mim, para Ulisses, para qualquer um de nós aqui. Vocês estão entendendo? Eu estou perguntando muito isso porque eu sei que não é tão simples. E deixa eu dizer uma outra coisa para você, em amor. Agora, tendo sido reconciliado com Deus, tendo uma nova vida em Deus, você desfruta de uma graça. Mas cuidado, a graça não é trampolim para pecado. A graça é uma ferramenta que nos ajuda a viver para a glória de Deus, em santidade, em obediência, fazendo a vontade daquele que nos chamou. A graça é isso. Eu queria, para a gente finalizar, ir com você lá para Isaías capítulo 61. Se a gente puder projetar, vai ser muito bom. Antes da gente ler, eu queria dar uma palavra para você. E na autoridade do nome de Jesus, eu quero dizer para você que não importa se você um dia viveu em sepulcros. Não importa se um dia você viveu num local de correntes. Na presença de Deus as correntes são quebradas. Na presença de Deus os cativos são libertos. Na presença de Deus há plena liberdade. Mas não a liberdade para pecar, a liberdade para escolher Deus e Deus e Deus. Eu quero a vontade de Deus, eu quero fazer aquilo que Ele quer para mim. Essa é a liberdade que Deus nos dá. Abrimos aí, né? Nós vamos ler apenas 3 versículos. Esse é um capítulo profético. Isaías estava profetizando acerca daquele que expulsou a legião de demônios. 700 anos antes, Isaías estava falando sobre Jesus. Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes
e dar a todos. Presta bem atenção nisso, gente. E dar a todos esses que foram cativos, todos esses oprimidos, todos esses de coração angustiados, e dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo em vez de pranto, e um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para a manifestação do esplendor da sua glória. Aleluia! Essa é a obra de Jesus. É libertar os cativos, é dar uma nova vida aos oprimidos, é curar a ferida que foi aberta, para tirar você e eu de um sepulcro e nos trazer para uma nova realidade de vida. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.